Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar quem são e como estão os clubes que fundaram a Football League. Lembrando que essa é a parte 1. A English Football League foi criada em 1888 por 12 clubes e durante muito tempo organizou os principais campeonatos do futebol inglês. Porém, por problemas financeiros principalmente, em 1992 a instituição deixou de organizar a primeira divisão do futebol inglês, que desde então é organizada pela Premier League. No entanto, a Football League ainda organiza a segunda divisão do campeonato inglês, conhecida como NFL Championship, a terceira divisão do campeonato inglês, conhecida como NFL League One, e a quarta divisão do campeonato inglês, conhecida como NFL League 2, além da Copa da Liga Inglesa. A ordem dos clubes será apresentada do último ao primeiro colocado da primeira edição do campeonato inglês, a de 1888-1889. Só lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a ter seu campeonato nacional de futebol. O 12º colocado daquele campeonato, com 4 vitórias, 4 empates e 14 derrotas, foi o Stoke City. O Deportes, ou Stoke City, na época da primeira edição do campeonato inglês, já tinha seus 25 anos de existência, o que faz desse o segundo clube profissional de futebol mais antigo do mundo. Apesar de ser um ancião do futebol mundial e membro fundador da Football League, o clube nunca venceu a primeira divisão do campeonato inglês, seja como Football League ou como Premier League. Atualmente se encontra na NFL Championship, ou segunda divisão inglesa. O 11º daquele campeonato, com 5 vitórias, 2 empates e 15 derrotas, foi o Notts County. Na época da criação da Football League, o Notts County já tinha seus 26 anos, ou seja, ainda mais velho que o Stoke City, o que faz desse o clube de futebol profissional mais velho do mundo, e o segundo, atrás apenas do Sheffield FC, se considerarmos até mesmo os clubes amadores. De todos os clubes membros fundadores da Football League que ainda existem, o Notts County é sem dúvidas o que menos obteve sucesso no futebol no quesito título. Apesar de membro fundador da NFL, nunca ganharam a primeira divisão, nem a segunda, nem mesmo a terceira divisão do campeonato inglês. De título relevante, tem apenas a Copa da Inglaterra da temporada 1893-1894. Outra coisa relevante do clube inglês é que eles inspiraram o uniforme da Juventus da Itália, que inicialmente era rosa. E atualmente sua situação é precaríssima, joga a quinta divisão do futebol inglês, ao menos se classificou para os playoffs e tem boas chances de subir. O 10º colocado daquela competição, com 7 vitórias, 2 empates e 13 derrotas, foi o Derby County, que tem algo na história que me deixa bem curioso. Em 1967, assume no Derby County o treinador Brian Clough, e o que ele fez com o Derby County foi algo incrível. Tirou o clube da segunda divisão, com o título da competição inclusive. Depois venceu a primeira divisão inglesa e pouco tempo depois chegou até a semi da Champions League, onde foram eliminados pela Juventus. Se eu parasse aqui, não tenho dúvidas que Brian Clough seria ovacionado pela torcida do Derby County de forma unânime. Porém, qual é o maior rival do Derby County? O Nottingham Forest. E o que Brian Clough fez do Nottingham Forest foi algo simplesmente sensacional. Ganhou o campeonato inglês da primeira divisão, 2 Champions de forma seguida, Supercopa da UEFA, 4 Copas da Liga Inglesa, dentre outras coisas. Aí fica a minha dúvida: a torcida do Derby County ama Brian Clough pelo que ele fez com o Derby, ou odeia ele pelo que ele fez com o Nottingham Forest? O Derby County anda muito mal das pernas em termos financeiros atualmente. Perdeu 21 pontos na NFL Championship por causa disso, e esses pontos foram fundamentais para seu rebaixamento na competição. Em nono lugar daquela competição, com 7 vitórias, 3 empates e 12 derrotas, temos o Burnley. Para quem olha para o uniforme do Burnley, vê que é muito parecido com o do Aston Villa, e não foi à toa. O Burnley foi inspirado no Aston Villa. O Burnley é um dos chamados clubes ioiô do campeonato inglês, mas não é ioiô no sentido do Norwich ou do Havaí, que sempre que sobe para a primeira divisão todo mundo sabe que vai cair, e sempre que cai para a segunda divisão todo mundo sabe que vai subir para a primeira. É no sentido ioiô que passa por todas as principais divisões do futebol inglês.
Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, o Burnley foi campeão da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira divisão e da quarta divisão inglesa. Ou seja, o Burnley venceu as 4 divisões do futebol inglês. Outra curiosidade do Burnley é que seu estádio, o Turf Moor, é um dos que mais receberam jogos da Football League. Atualmente, o Burnley encontra-se na Premier League e está brigando para não cair. Na 8ª colocação daquele campeonato, com 9 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, temos o maior rival do Liverpool, o Everton. Em 1888, o Everton mandava seus jogos em Anfield. Porém, alguns anos depois, conflitos sobre aluguel fizeram o clube deixar Anfield e ir para o Goodison Park, onde é seu estádio até hoje. Só que desses desentendimentos dos aluguéis em Anfield, surgiu em 1892 um dos maiores clubes do mundo, o Liverpool. Se tratando de títulos nacionais, o Everton é o clube que mais obteve sucesso, com 9 títulos da primeira divisão do campeonato inglês, o que faz desse o 4º maior campeão dessa competição. Com a ressalva que o último título deles foi na temporada 86-87, ou seja, nenhum título de primeira divisão foi conquistado na era Premier League. Esse local desenhado no escudo do Everton realmente existe e é o Everton Look Up, que desde 1938 aparece estampado no escudo. Wayne Rooney, um jogador que a torcida do Manchester United conhece bem, se tornou o jogador mais novo a marcar gols em campeonatos ingleses, quando marcou pelo Everton em 2002 com apenas 16 anos. Atualmente o Everton vive uma situação muito complicada e corre sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês. E para terminar essa primeira parte, vamos falar do 7º colocado naquela competição, com 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, o Accrington. Este é o único clube dos 12 fundadores da Football League que não resistiu ao tempo e fechou as portas. Na verdade, o clube não durou muito tempo depois da fundação da Football League. O clube foi dissolvido em 1896. Mas eu já vi esse escudo em algum lugar. Sim, este escudo que está aparecendo no vídeo é o do Accrington Stanley, clube fundado em 1968, que claramente é uma espécie de herdeiro do Accrington fundador da Football League. Esse Accrington joga atualmente a NFL League One. Can